Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 15 de agosto de 2019 e o título é Respeito. Já te ocorreu de se perguntar onde você se situa nesse nosso mundo? Já aconteceu de olhar ao redor e não se sentir parte do que te rodeia? Já teve a sensação de ser um mero espectador da realidade e de todo o contexto à sua volta? Já chegou a questionar sua própria sanidade pelo fato de se sentir inadequado ao seu meio, por se sentir diferente dos demais? E quanto mais a gente se preocupa em se enquadrar, mais nos afastamos de quem realmente somos. Quando você se deixa influenciar demais pelas opiniões alheias, acaba perdendo a sua verdadeira identidade. Nesse tipo de situação, é necessário que se mantenha um mínimo de distância, ou seremos tragados pelo redemoinho de opiniões alheias e ficaremos rodando num círculo vicioso. Algumas vezes se torna imprescindível silenciar fora para escutar dentro. Para conseguir se reencontrar, estabelecer seus limites, redefinir suas prioridades, expectativas, valores e se fortalecer como indivíduo. Basta que sejamos educados e gentis. Não há necessidade de se enquadrar a padrões que estão em desacordo com a nossa personalidade. Tentando ser o que não somos, perdemos nossa espontaneidade, nossa luz própria, nossa individualidade, que é o que faz de cada um de nós um ser único e especial. Devemos valorizar nossas peculiaridades, afinal, não fomos produzidos em série. Nossas diferenças é que tornam o nosso mundo um lugar mais interessante. Tentar se adaptar a padrões alheios ou tentar enquadrar os outros nos nossos padrões é uma forma de escravidão. No mundo, há lugar para todos. E a base para uma convivência harmoniosa sempre será o respeito. E é fundamental que você também respeite quem você é. Ame-se, aceite-se e se sentirá confortável em qualquer lugar e com quem quer que esteja ao seu redor. E então, divirta-se, o mundo é seu. Eu acho que assim, muita gente, né, em alguns momentos, acaba se sentindo meio diferente, né, dos ambientes, principalmente nesse momento em que muita gente está tomando consciência de muitas coisas, né? Esse texto foi escrito em 2019, naquela época, na verdade, a gente estava num início, né, naquele embate, na verdade, assim, no meio daquela polarização toda, na verdade, meio política. Era uma época em que essa questão estava se acirrando mais. Foi um momento assim bem conturbado e naquela época as, os conflitos se davam mais na questão dos posicionamentos, dos valores, na verdade, né? Era muito nítido o que levava as pessoas a se posicionarem de uma forma ou de outra. E isso estava muito relacionado aos valores morais de cada um, né? E isso acabou afastando muitas pessoas, isso acabou encerrando muitos ciclos, né, de amizades, por conta dessas desavenças. Houveram conflitos familiares e foi uma época bastante conturbada mesmo. E aí, após isso, as coisas ainda em 2020, né, o negócio se acirrou mais ainda, porque aí houveram novas questões que trouxeram novas divergências e mais uma nova peneira, na verdade, né? Mais polarização e mais divergências com questões realmente de, de divergências que às vezes pela falta de respeito
não se conseguia conciliar, né? Porque eu lembro que nessa época, quando a gente dava a nossa opinião a respeito de alguma coisa, muitas vezes se sofria ataques assim. Eu lembro de ter nas minhas redes sociais, se eu me posicionava, e eu sempre me posicionei, nunca tive medo, né, de assumir os meus valores, né, as minhas opiniões. Só que muitas pessoas acabavam não respeitando e vindo fazer ataques assim, né, ofensivos. Só que eu, nessa questão, sempre impunha limites, né? Então eu falava, olha, eu não desrespeito ninguém, não vou contra quem contra quem pensa diferente de mim. Eu nunca ia por exemplo, fazer um comentário com uma pessoa que pensava diferente de mim, desrespeitoso, né? Se porventura, o que era muito raro, se era alguém que realmente eu tinha um pouco mais de intimidade, de fazer um comentário em que eu discordasse, sempre com respeito, nunca faltando respeito, porque eu acho que essa é a base para tudo. Mas infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que se tornam tão apaixonadas por determinadas ideologias que elas sequer têm, na verdade, nem têm argumentos muito que, que sejam que sejam baseados em fatos, em realidade. Eles jogam narrativas, né? E tentam nos convencer. Então, você tentar, eu acho que assim, a gente tentar convencer o outro de alguma coisa, de uma certa forma, é uma necessidade de escravizar o outro ao seu controle, né? Você querer impor a sua visão de mundo ao outro. Então foi uma época assim de ter muita falta de respeito mesmo. E isso veio se estendendo e se estende até hoje, né? As, os conflitos foram mudando os assuntos foram mudando, mas os conflitos foram permanecendo por uma divergência realmente de uma diferença de valores, né? E também hoje existe um desrespeito aos fatos mesmo, né? O que a gente vê de distorção aí, principalmente a gente vê muito na mídia, né? Uns malabarismos para tentar fazer com que as pessoas não percebam o que realmente está acontecendo. E muitas vezes a gente se encontra num ambiente em que a maioria das pessoas está daquele outro lado, né? Ou as pessoas que ainda é, estão muito apegadas a essa mídia, né, tradicional, né, que já está totalmente ultrapassada, e as pessoas não conseguem avançar, não conseguem ir buscar as informações por elas mesmas, né? Então, até por, sei lá, se isso seria até uma certa preguiça, né? Porque buscar conhecimento exige tempo, dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que pesquisar, a gente tem que confirmar certas informações, né? Nem tudo que chega a gente pode aceitar como se aquilo fosse verdadeiro. Mesmo que às vezes venham de fontes que a gente até confia, mas todo mundo pode se enganar. Então, sempre que eu recebo alguma informação, vou atrás, vou dar uma verificada, vou ver se realmente aquilo tem algum fundamento, se tem alguma base, porque a gente às vezes recebe muitas coisas descontextualizadas e, e a gente não pode ficar assim repassando as coisas sem constatar se aquilo realmente é verdade, porque senão a gente não está contribuindo para que as coisas,
que principalmente aqui no nosso país as coisas caminhem para uma melhoria, né? Para um país melhor, um país que realmente seja pautado em valores de honestidade, né? De verdade, de respeito. Então a gente tem que tomar cuidado para não acabar tendo atitudes iguais às que a gente condena, a ter atitudes iguais àquelas que a gente não aprova, né? Que a gente acha errado, que a gente acha desonesto. Então, para a gente conseguir fazer parte, né, e contribuir e auxiliar o mundo a se tornar um lugar melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, né, pelas nossas atitudes, fazendo das nossas atitudes corretas, para que a gente possa formar ao nosso redor um ambiente correto. E muitas vezes quando a gente a gente preza muito, né, pelos nossos valores, preza muito por um caminho mais correto, um caminho mais bem pautado mesmo, né? Em valores inegociáveis, muitas vezes a gente acaba tendo que traçar limites e isso acaba afastando pessoas que não pensam como nós e pessoas que talvez não valorizem, não tenham o mesmo respeito que nós temos, né, por esses princípios, né? Por exemplo, pela questão do hoje a gente vê muita gente aí que na, a gente vê um movimento, né, que está avançando, que tenta, né, desprezar assim, os valores de família, de respeito aos mais velhos, é, de, de honestidade, de equilíbrio, de personalidade, né? Porque a gente vê assim movimentos que estão avançando, tentando despersonalizar as pessoas, é, desconstruir papéis importantes na nossa sociedade, né? Papéis de autoridade, papéis de como que eu posso dizer aqui, por exemplo, na família, né? Os papéis de pai, de mãe, de cada um ter ali a sua função, né? A sua distinção dentro da relação familiar, isso está sendo totalmente desconstruído, como se não tivesse o menor valor, né? E isso acaba afetando, de uma certa forma, a base da sociedade mesmo, né? A construção de uma sociedade saudável, de uma sociedade forte, né? A gente tem visto aí uma fragilização, né, das pessoas, adultos que se comportam como eternos adolescentes, né, não querendo assumir as suas próprias responsabilidades, as responsabilidades que a nossa maturidade acaba exigindo, né? E então e justamente essa questão do respeito, do desrespeito a toda essa construção de valores que foi se evoluindo, né, que foi evoluindo através do tempo, da nossa história, né, da história do nosso país, da história do mundo, enfim, toda essa desconstrução de tudo isso acaba afetando o futuro que a gente quer, né, para os nossos filhos, para o nosso planeta mesmo, né? E eu acho que a base de tudo isso é justamente quando começou a se deixar de lado o respeito. As pessoas perderam o respeito pelos outros. Então, todo mundo acha hoje em dia que pode falar o que quer, né? Só que assim, as coisas têm um lado hoje em dia, né?
A gente pode falar o que quer, essas pessoas, né, que não têm o respeito como um valor importante, então elas acham que elas podem falar o que quer, só que em contrapartida, elas não querem ouvir, né, os argumentos das outras pessoas, então elas só falam, né, mas elas não ouvem. Então, e isso acaba, para quem pensa diferente, acaba criando conflitos que às vezes são difíceis de se administrar, né? E isso acaba causando um afastamento, ou então, muitas vezes, quando você tem ambientes que você precisa conviver com essas pessoas, você se sente ali aquele estranho no ninho, né? Você não se sente encaixado ali, e isso acaba sendo desconfortável. E é aí que é importante que a gente coloque os limites e que a gente se imponha, que a gente imponha também a gente respeite, obviamente, mas que a gente imponha respeito também, que a gente exija esse respeito, para que a gente consiga, pelo menos, conviver de uma forma um pouco mais harmoniosa. E isso acontece em ambientes familiares, isso acontece em ambientes profissionais, e em vários ambientes sociais, né? Então é importante que a gente tenha como base o respeito, tanto para com o outro, mas também exigindo, a gente se dando o respeito, exigindo que nos respeitem, porque assim a gente cria ambientes mais saudáveis e mais de uma possível convivência, mesmo quando as opiniões sejam muito divergentes. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive ainda um momento assim de muita polarização. Mas assim, o que eu vejo é que diante de tanta exposição, de tantas coisas que estão vindo à tona, essas divergências estão tendendo a se amenizar, e eu acho que em breve a gente vai ter uma sociedade vivendo em muito mais harmonia do que a gente está vivendo nesse momento, porque nós, através do respeito e através da realidade sendo exposta, eu acho que estamos construindo um futuro muito melhor, muito mais harmonioso, muito mais equilibrado para todos nós, certo? Então, que a gente sempre tenha como base da nossa vida o respeito em todos os momentos, em todos os setores, em todos os nossos círculos sociais e familiares, profissionais, enfim, em todos os setores da nossa vida, certo? Então, isso é o que eu tenho de reflexão para esse texto. Agradeço a companhia. Até um próximo texto. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.